Que a paz de Jesus, mestre querido, permaneça conosco na alegria que é o teu evangelho de luz para todos nós, ao te agradecermos nesta reunião fraterna no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós ainda te rogamos bênçãos adicionais por sobre o nosso instituto, por sobre a continuidade deste sonho de Diolindo Amorim, que passa a ser o de todos nós, e muito especialmente Jesus, nós te rogamos bênçãos por todos os nossos irmãos que sofrem no planeta que diriges, com amor e misericórdia, mas muito especialmente Jesus, abençoa os mentores do Instituto, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa, e nesta fraterna congregação, hoje nós recebemos o nosso querido irmão Cláudio Conte, para cujo coração e mente nós te rogamos bênçãos especiais, mais uma vez, dando boas-vindas ao nosso querido irmão. Que a tua paz, mestre, a tua luz, o manto de Maria, possam nos enternecer, nos proteger e nos iluminar neste encontro fraterno. Paz e luz a todos nós, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós então estamos, só para repetir, recebemos o nosso querido irmão, companheiro, nosso amigo Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, é divulgador espírita de várias maneiras, em várias instâncias e mídias, é expositor do ICEB e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz. Ele vai nos falar hoje de O Evangelho de Tomé. Vamos lá, Cláudio. Primeiro, então, só cumprimentando, já tendo que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco, nos auxiliando aqui à explanação e ao entendimento desse tema. Então, como a professora Nádia já apresentou, nós abordaremos hoje o Evangelho segundo Tomé, onde tentaremos fazer, né, uma análise do contexto do Evangelho segundo Tomé, né, comparado com os outros evangelhos e também, é claro, com a nossa querida doutrina. Então, só para recapitular, certo? No mês passado, nós falamos sobre a arte de contar história, e depois, hoje, falando sobre o Evangelho segundo Tomé, só para nos posicionarmos, né, o tema nessa sequência, porque apesar dos temas parecerem diferentes, todos esses temas estão em uma sequência para um melhor entendimento de cada uma dessas questões. No mês passado, nós vimos, né, a arte de contar a história, que a história, dependendo de como ela é contada, pode mudar os acontecimentos políticos, né? Inclusive as nossas próprias decisões pessoais. E, via de regra, apesar de nós não percebermos, nós não trabalhamos com fatos, ou não costumamos trabalhar com fatos em si, mas trabalhamos com histórias, porque os fatos demandam trabalho. Se eu quiser trabalhar com os fatos, eu preciso trabalhar, né, no sentido de tentar buscar o fato em si. Enquanto as histórias, elas são mais fáceis, porque a partir do momento que eu acredito alguma credibilidade naquele que está contando a história, então eu não tenho mais trabalho, eu assimilo aquela história e daí eu passo a seguir a minha vida. Então, trabalhar com fatos demanda empenho, demanda pesquisa, demanda, né, buscar um conhecimento mais amplo. E o interessante de trabalhar com os fatos é exatamente isso, nós buscamos um conhecimento mais amplo. E, com isso, acabamos compreendendo coisas que normalmente não compreendemos quando nós trabalhamos apenas com as histórias conforme elas são contadas para nós.
Também, no mês passado, nós vimos essa apresentação cronológica dos eventos, em que nós percebemos que a seleção das versões oficiais dos evangelhos para o Espiritismo, nós tivemos aí uns 15 anos, e no século, 15 séculos, e somente no século passado é que houve novas descobertas acerca do período em que Jesus esteve entre nós. E essas descobertas, elas são fundamentais para nós entendermos aquele período de Jesus. Vale ressaltar que, apesar de nós estarmos falando isso, esse material ainda não foi devidamente estudado, porque a quantidade de material é muito grande. E aí a interpretação dá muito trabalho. Então, só uma pequena parcela já foi analisada desse material. E nós estamos falando de profissionais, né? Por profissionais. E isso vale para nós termos ideia de quando nós ouvimos algumas pessoas falando sobre os evangelhos, os 4 evangelhos, essas versões oficiais, e aí a gente pergunta de onde, né, essa pessoa tem assim, uma capacidade para analisar esse tipo de material, porque não é simples trabalhar com esse material. Certo? Analisar um evangelho, seja ele qual for, demanda um conhecimento muito profundo. Não é simplesmente uma interpretação pessoal. E por que nós estamos falando isso? Porque eu estou me colocando na posição de que eu não sou categorizado para analisar evangelhos, certo? Por isso eu busco o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele foi analisado para mim pelos espíritos responsáveis. Agora, se eu desejo analisar evangelhos, eu preciso sair dos meus achismos e trabalhar muito para aprender o significado. Nós vemos uma grande quantidade de pessoas, de profissionais, tentando interpretar esse material que foi encontrado. E, até agora, só arranhou a superfície. Isso significa que eu não pretendo fazer aqui uma análise do Evangelho segundo Tomé, na sua profundidade, no seu significado. Eu estou mais aqui para apresentar as dificuldades, para que nós consigamos entender e interpretar esses evangelhos, esses livros, não é algo simples, algo trivial. Que não é porque só eu sou espírita que eu sou capaz de analisar essa informação, tá? Como se eu fosse categorizado para isso. E aí nós podemos, então, dar prosseguimentos, percebendo o que significam esses códigos, né, que foram descobertos em Nag Hammadi. Eles são um total de 12 volumes, sendo que o 13º é constituído apenas de 8 páginas. Então, nesses 12 volumes, nós temos 52 tratados preservados. E como alguns desses tratados são repetidos, nós estamos falando em 46 textos distintos. E desses 46 textos, nós estamos falando de mais de 1.200 páginas. Só para termos uma ideia do significado, isso tudo não é tudo do Evangelho de Tomé, tá? São todo o material que foi encontrado nessa descoberta de Nag Hammadi. Então, são mais de 1.200 páginas para serem analisadas. E aí nós percebemos que é informação nova que foi escondida, porque senão ela teria sido destruída, sobre o período em que Jesus esteve entre nós. Isso é muito interessante, porque pode mudar completamente a forma como nós entendemos o período em que Jesus esteve entre nós, porque isso não passa a ter histórias.
certo? Foram histórias que foram selecionadas por algumas pessoas e que, né, transcorreu até hoje. Então, quando nós falamos em Jesus, nós estamos falando em histórias. Vida de Jesus é história. Por isso que Kardec, como nós veremos um pouco mais à frente, deixou bem claro nessa divisão dos livros constantes do Novo Testamento. Não é à toa que Kardec deixou isso. E é interessante que Kardec falou isso antes desse material ter sido encontrado. Né? Estamos falando aí um século antes. A maioria dos documentos encontrados em Nag Hammadi, ela está ali entre o século II e o século IV depois de Jesus. Então, teoricamente, é um período posterior aos livros encontrados no Novo Testamento, tá? Com exceção do Evangelho segundo Tomé, que nós veremos um pouco mais à frente. Então, o Evangelho segundo Tomé, estima-se que ele seja datado do primeiro século, né, depois de Jesus. E aí, nesse trabalho, que é um trabalho científico, né, publicado pela PUC de São Paulo, esse material nós estamos apresentando desse artigo. Pode encontrar o artigo todo, o trabalho todo, nesse link. É um trabalho bem longo. Esses textos nos permitem descobrir a diversidade e o aumento da reflexão teológica cristã antiga durante os 4 primeiros séculos do cristianismo, esclarecendo diversos pontos obscuros nesse período. E aí nós já começamos a nos preparar de que esse material pode nos apresentar um início da cristandade diferente daquela que nós estamos acostumados, daquelas que nós apregoamos. Isso é o que é interessante, certo? Não apenas acostumados, mas que muitos de nós apregoam como sendo uma verdade. E, né, eu já tive a oportunidade de debater com alguns companheiros e que realmente a mente é tão cristalizada nesse costume, né, nessa história, que é impressionante quão fixa a ideia é e não permite assim, uma abertura para, né, vislumbrar outras possibilidades. O que vier de regra não altera em nada a importância de Jesus. Isso que é mais interessante, porque, independente do que nós estamos falando aqui, não altera em nada a importância de Jesus. Mudar a história, se Jesus subiu, se Jesus desceu, se ele foi para a direita ou foi para a esquerda, não muda em nada os ensinos de Jesus. Certo? Agora nós vamos discutir o quê? Como eram os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos são diferentes do ensino de Jesus. E aí nós vemos, né, como o Espiritismo se encaixa, porque quando nós analisamos, nós vemos que o Espiritismo está muito mais em acordo com essa abordagem, né, que é apresentada nesses códigos, do que com a abordagem dos quatro evangelhos convencionais. Isso que é interessante de nós vermos. E, para mim, pelo menos, é muito interessante. Especialmente que a doutrina espírita foi trazida 100 anos antes da descoberta desses códigos, né? Aproximadamente. Então, uma exceção bastante discutida sobre a questão cronológica é o Evangelho de Tomé. E, a depender da linha acadêmica, de tudo que foi estudado até agora, ele se encontra no século I, que é no mesmo patamar dos evangelhos canônicos, ou então do século II. Mas se acredita realmente que ele seja no mesmo patamar dos evangelhos canônicos e que ficou fora dos evangelhos selecionados como a versão oficial. O que nós falamos agora é de Nestor Figueiredo, ele é um doutorando da época, né, que ele apresentou esse artigo,
E esse material, como nós falamos, está ali, o texto completo está nesse link apresentado no final do slide. Um fato interessante sobre esses códigos é que nele se encontrava uma versão do livro A República de Platão, né? Então, tinha muito material canônico, canônico não, mas muito material bíblico, por assim dizer, e o livro da República de Platão, certo? E quando nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta uma análise da filosofia de Sócrates e Platão, e ele faz uma comparação com a ideia cristã, né, e o Espiritismo. E aí é interessante que nós vemos que aquelas pessoas, naquela época, já faziam uma análise dos ensinos de Jesus com o que foi trazido por Sócrates e Platão. Kardec fez a mesma coisa, sendo que esse material, como nós dissemos, não tinha sido descoberto. E aí nós vemos que Kardec e os espíritos responsáveis por essa doutrina, eles estavam em contato, né, na fonte lá quando Jesus esteve entre nós, e eles analisaram, eles presenciaram o que aconteceu nos anos seguintes. E aí, quando nós analisamos a doutrina espírita, aí vamos falar mais do Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós entendemos por que nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? E não apenas um livro como os outros, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, em que não era um Evangelho segundo o Espiritismo, mas um material com informação pertinente. E aí nós entendemos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um material selecionado. E esse material selecionado por aqueles que estavam lá, que vivenciaram aquilo e que analisaram para nós em conformidade com o que Jesus apresentou. Essa é uma diferença que nós precisamos estar ciente, porque não é apenas uma análise de uma parábola. Se eu pegar uma parábola e analisar aqui para vocês, eu vou analisar segundo o meu entendimento. O que nós temos, né? Agora, se eu tivesse vivenciado com Jesus e lembrasse todo o ensinamento dele, a minha análise dessa parábola seria completamente diferente, certo? Podia, claro, trazer alterações, mas seria muito mais correta do que se eu analisar com o meu conhecimento que eu tenho hoje, seja ele qual for. No Evangelho segundo o Espiritismo, e aí nós começamos a entender uma série de informação que nós temos no Evangelho, no nosso Evangelho, que o Espírito de verdade nos informa. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, isso é o segundo. Então, nós vemos a importância da instrução, de nós buscarmos os fatos e não ficarmos apenas com as histórias. No cristianismo encontram-se todas as verdades, não temos dúvida. Porém, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, nós temos cristianismo enquanto ensinos de Jesus, todas as verdades, só que nós temos o cristianismo como histórias que foram inseridas nele através de má intenção, certo? Visando interesses pessoais, porém também de muita análise equivocada, que foi inserido no que nós chamamos de cristianismo hoje. Então, quando nós falamos em cristianismo, eu preciso pensar muita coisa certa, ensinos de Jesus, mas muita coisa errada, que tem origem humana. Quando nós vamos analisar o nosso movimento espírita, nós precisamos analisar como divulgadores se nós estamos acrescentando erros
a esse cristianismo. Isso que nós precisamos pensar. Porque o divulgador espírita é responsável por tudo aquilo que ele fala. E as consequências também serão compatíveis, já que nós sabemos, falamos muito de causa e efeito, ação e reação. Então, nós precisamos saber disso, certo? Se eu falo de alguma coisa e me preparo, está certo que vai ter erros. Não estou dizendo aqui que vamos conseguir acertar 100%. Mas quando é decorrente da minha falta de trabalho em pesquisar e tentar buscar os fatos, aí tenho consequências. Haverá consequências da forma como eu divulgo a doutrina espírita. Porque falar que nós somos trabalhadores de última hora é muito bonito e muito fácil. Agora, entender é outra coisa, né? Buscar os fatos por trás. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E aí nós temos esse grande alerta do Espírito de Verdade, nos dizendo que no cristianismo encontram-se erros de origem humana. Mais claro do que isso, não teria como ele ser, acredito eu. E se não bastasse, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele divide o Novo Testamento em 5 partes. As 4 primeiras partes, ou 4 partes desse Novo Testamento, Kardec deixa claro que são questionáveis. Só os ensinos morais é que são incontestáveis. Tá? Então, nós temos, nos ensinos morais de Jesus que nós temos hoje, encontram-se todas as verdades. O restante podem ser erros que foram incluídos com o nome de cristianismo pelos homens, né? Pelos humanos, melhor dizendo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nosso Evangelho, lá no capítulo 18, item 13, nós temos também um alerta muito interessante, que foi uma seleção contida no Novo Testamento. Então, no nosso Evangelho, tem algumas coisas que foram trazidas do Novo Testamento, que acreditamos, as que foram selecionadas como sendo verdadeiras. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Então, nós vemos que Jesus falava por parábolas para os outros, mas não para os discípulos. Tanto que a resposta deixa isso muito claro. É porque a vós outros, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Aí nós começamos a separar informação com o que foi trazido no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que reportam parábolas apenas, sem a análise do material moral, né? E não apenas se Jesus foi, se Jesus veio, nós vemos que são aqueles que não lhes foi dado compreender. Então, se eu escrevesse um livro para vocês aqui falando das parábolas de Jesus, contando apenas as parábolas, significa que eu fui um daqueles em que não me foi dado compreender. Eu não tinha condições de compreender seus ensinamentos. E aí ele falou por parábolas, certo? Agora, se eu pego uma parábola e analiso, aí isso significa que eu ouvi a explicação de Jesus por inteiro, por completo. Então, a gente começa a verificar a diferença entre o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós começamos a entender por que existe um Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Que é um livro, não é um resumo do Novo Testamento. Ele é um livro. É o nosso Evangelho.
Muitos erros de origem humana são decorrentes de interesse, no que foi incluído no espiritismo, no cristianismo. Então, muitos equívocos foi interesse. Nós vemos os relatos, né, da história, conforme Irineu, por exemplo, buscou ali a seleção e tudo o que ele fez no início para conter os outros evangelhos. Nós vemos que tinha muito interesse da igreja. Porém, uma grande parcela também é decorrente de interpretação errônea das parábolas, certo? Então, não podemos acreditar tudo assim aos interesses. Também é decorrente de interpretação errônea, que não necessariamente é interesse. E aí, isso chama mais nossa atenção enquanto divulgadores. Eu tenho algum interesse? Não. Tá bom. Mas, então, será que eu não estou com interpretação errônea por causa da minha pouca capacidade de análise? E aí nós temos lá Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Então, a princípio, eu sempre devo considerar que eu tenho uma limitação grande de análise desses textos relacionados com os ensinos de Jesus. E no Livro dos Espíritos, lá na questão, é mais um item 1009, né? Porque ali não foi uma pergunta com várias respostas. Vários espíritos trouxeram respostas a esse respeito. E aí nós temos lá o espírito que se identificou como São Luís, ele disse o seguinte: como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso. Eles são os espíritos responsáveis pela codificação, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. E aqui nós temos o porquê da doutrina espírita, por que foi preciso uma doutrina espírita. Porque a primeira versão da doutrina espírita foi Jesus que trouxe, que a gente não considera dessa forma, porque Jesus trouxe os ensinos e as explicações. Então, ali nós temos a primeira versão da doutrina espírita. E aqui nós temos a segunda versão da doutrina espírita. Então, foi chegado ao tempo que a linguagem figurada não vai ser mais utilizada. Já vem as explicações, que era o que Jesus apresentava para os discípulos, certo? Trazendo o sentido claro e preciso para que não estejamos mais sujeitos à interpretação falsa. E aí nós vemos que os equívocos que encontramos no cristianismo é decorrente da interpretação falsa. E, como o tema é o Evangelho segundo Tomé, aí nós vamos analisar o Evangelho segundo Tomé no que ele fala a esse respeito. Então, lá na sentença 28, consta que Jesus disse: permaneci em repouso no meio do mundo, e para eles me manifestei encarnado. Encontrei-os todos embriagados. Então, aqui tem uma descrição de qual era a nossa condição, a condição, né, da população daquela época. Encontrei-os todos embriagados. Então, isso é uma metáfora ao vinho, né, a bebida. E não encontrei ninguém com sede, e minha alma estava aflita por causa dos filhos dos homens, pois estão cegos em seus corações e não podem ver. Pois vazios entraram no mundo, e de novo vazios eles procuram sair do mundo. Mas agora estão embriagados. Quando se livrarem de seu vinho, então terão uma mudança de coração. Então, nós, se não conseguimos perceber a diferença entre o que essa doutrina nos traz e o cristianismo, conforme ela foi apresentada durante séculos, nós continuaremos nessa condição de embriagados.
Vazios entramos nessa doutrina e vazios vamos sair dessa doutrina. Não existe como. Eu, Cláudio, e aí é uma opinião pessoal, eu acredito que aquela passagem lá que Jesus transformou água em vinho não tem nada com transformar água em vinho. Tem algumas coisas no Novo Testamento que você fica, meu Deus, como é que a gente explica tal coisa? Né? Podemos imaginar Jesus numa festa transformando água em vinho? Eu não consigo. Eu não consigo. Agora, quando nós vemos essa colocação de Tomé como palavras de Jesus, aí nós vamos entender de onde surgiu aquela passagem de água para vinho. É Jesus fazendo essa alusão ao estado da humanidade, que ele comparou com uma embriaguez com a bebida da época, o vinho. Tá? Independente se considera essa comparação ou não, nós temos aí Jesus explicando direitinho para nós essa outra colocação dele que ele falou, eles não entendem. Não entende por quê? Não é por falta de capacidade, porque lá parece que era falta de capacidade. Aqui não. Aqui nós vemos que não é uma falta de capacidade, mas exatamente que nós estamos cegos, significando não queremos ver. É diferente de não conseguir, certo? Não querer é diferente de não conseguir. E uma bem-aventurança, no Evangelho segundo Mateus, nós temos uma bem-aventurança fora do Sermão do Monte. E vale ressaltar, que é uma coisa que eu acho muito interessante, é que todo mundo conhece como Sermão do Monte, mas tem duas histórias para o Sermão do Monte, certo? Porque também, segundo Lucas, não foi monte, foi uma planície. Então, Jesus não estava subindo quando ele trouxe as bem-aventuranças, mas Jesus estava descendo. E a multidão, né, entre aspas, acompanhando. Porque nossa análise de multidão é completamente diferente da multidão na época de Jesus, né? Então, para muitos, eu até esqueci qual é a vertente religiosa que não fala em versão do monte, fala de versão da planície, porque eles seguem mais o evangelho, eles privilegiam, melhor dizendo, o evangelho segundo Lucas. Mas isso é só uma curiosidade. Lá no item 18 do evangelho segundo Tomé, consta o seguinte: os discípulos disseram a Jesus, dize-nos como será o fim. E Jesus então respondeu, então, expusestes às claras o começo e por isso estás procurando o fim? Pois o fim estará onde está o começo. Bem-aventurada a pessoa que permanece em repouso no começo. E essa pessoa terá conhecimento do fim e não provará a morte. Essa colocação, né, esse item, melhor dizendo, que nós encontramos no Evangelho de Tomé, isso é doutrina espírita explícita. E é interessante porque nós nos preocupamos muito com o fim e falamos da evolução do espírito como um fim. Certo? E lá Jesus vem dizer para nós, por que você está preocupado com o fim, se você ainda não sabe qual é o começo? Por que eu estou preocupado com o fim, sair desse mundo, se eu não sei como eu entrei nessa condição? Essa é a grande questão. Eu falo muito, né, mundo de expiações e provas, mundos evoluídos, é o fim. Mas eu não sei como eu entrei no mundo de expiações e provas. Então, como eu saio de um lugar se eu não sei como entrei? Então, nós vemos que isso me remete àquela figura do cão correndo atrás do rabo. Né? Ele corre, gira, 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 e de vez em quando até consegue pegar, né? Nós vemos o cachorro mordendo o próprio rabo. Mas é uma corrida em glória, certo? Eu não sei qual é o começo. Como é que eu quero saber o fim?
E aí ele diz, bem-aventurada a pessoa que permanece em repouso no começo. Isso significa, se lá no começo, o início de tudo, eu não fiz o que me levou a entrar em uma condição de expiações e provas, certo? Se eu fiquei em repouso nesse sentido, lá no começo, se eu tivesse percebido e não tivesse cometido, seja lá o que eu cometi, eu não entraria em uma condição de expiações e provas. Por isso eu seria um bem-aventurado, certo? E como essa pessoa, né, que ficou em repouso lá, teve conhecimento do fim, também não provará a morte. Isso é interessante porque não encarnaria uma condição de expiação de prova. Tá? E aí nós começamos a entrar em uma série de questionamentos acerca da encarnação, inclusive da morte. Então, se não provar a morte, significa que não haverá ou haveria encarnações como estamos acostumados, como nós a entendemos. Isso apenas um item, né? O item 18. E aí a questão, nós precisamos ver se essa análise que nós apresentamos está coerente com a codificação kardeciana. Desculpa. Então, sob esse prisma, a condição de expiações e provas não está na sequência evolutiva do espírito. Nós trabalhamos como uma sequência, mas a condição de expiações e provas, ela não faz parte de uma sequência evolutiva. Isso significa que aqueles bem-aventurados que se mantêm em repouso, eles não vivenciam a condição de expiações e provas porque não necessitam. Mas, novamente, precisamos ver o que a doutrina nos diz. Então, analisando o Evangelho segundo Tomé, esse item 18, e aí nós vamos na questão, né, do Livro dos Espíritos, de número 1009, quando Paulo diz o seguinte: quem é como efeito culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta no objetivo da criação. Então, aquele que permanece em repouso, nesse sentido, não cometeu esse falso movimento da alma. Portanto, não se afastou do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. E não apenas isso, ele continua com o seguinte, que é o castigo? O castigo daqueles que cometeram um falso movimento da alma. É a consequência natural derivada desse falso movimento. Então, se eu tenho um falso movimento, eu trago as consequências. Uma certa soma de dores necessárias a desgostá-lo da sua deformidade. Então, esse sofrimento que está relacionado com o mundo de expiações e provas é para nós percebermos esse falso movimento da alma, essa deformidade da alma. Não vamos interpretar como uma deformidade física, que a alma não tem uma deformidade física, mas essa deformidade e voltarmos ao início, certo? Pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Então, nós vemos que expiações e provas está relacionado com reabilitação. Para nós reabilitarmos alguém, é que houve algum problema. Então, né, em decorrência de problemas, lesões físicas, nós temos todo o trabalho de reabilitação.
para voltar à condição do indivíduo antes da lesão física, ou o melhor possível, né? Antes da lesão física. Essa reabilitação é apenas para os que cometeram o falso movimento da alma. Porque, senão, não há necessidade de reabilitação. Certo? Então, nós vemos, analisando uma sentença do Evangelho segundo Tomé e uma meia resposta, porque aqui nem está a resposta completa de Paulo. Meia resposta, nós já conseguimos compreender, pelo menos eu consigo, tá? Compreender muito bem tanto um quanto o outro. E é isso que nós estamos apresentando para vocês. E tem um livro, Os Evangelhos Gnósticos, da professora Elaine Pagels. Eu esqueci, na verdade, eu esqueci, né, da onde ela é professora, mas tem um livro dela, ela é bem conhecida. E ela é uma professora de filosofia e religiosidade. E ela diz o seguinte: o termo cristianismo, em especial após a Reforma, abrangeu uma variedade surpreendente de grupos. Os que alegam representar o verdadeiro cristianismo no século XX, isso é interessante para nós, certo? Porque nós ouvimos já várias vezes correlacionar o espiritismo, né, a forma de interpretação, com o verdadeiro cristianismo, ou o cristianismo nascente, coisas do tipo. Os que alegam representar o verdadeiro cristianismo no século XX variam desde um cardeal católico no Vaticano a um pastor episcopal metodista africano dando início a uma renovação em Detroit, um missionário mórmon na Tailândia ou membro da igreja local na costa da Grécia. O que ela quer dizer com isso? Que todos que estejam, de alguma forma, ligados aos ensinos de Jesus, incluindo os espíritas, para nós, né? Eu aqui estou incluindo os espíritas, alegam representar o verdadeiro cristianismo. É isso, né, que ela usa dessa terminologia, desde um cardeal católico no Vaticano até um pastor episcopal metodista africano dando início a uma renovação em Detroit, nos Estados Unidos. Certo? Um missionário mórmon na Tailândia, ou membro da igreja local na costa da Grécia. Então, ela vê que ela vai para os 4 cantos do mundo. E o que ela quer dizer com isso? Que todos alegam representar o verdadeiro cristianismo. Certo? E aí, quando nós vemos que todos alegam, eu alego isso também, eu preciso começar a pensar, analisar, né, a minha postura. Espera aí, mas se todos alegam representar o verdadeiro cristianismo, só eu que estou certo e todos os outros estão errados, nós precisamos começar a pensar, né, de uma análise mais profunda do que isso. E aí nós temos o que ela chama de lenda cristã. E nós vemos essa lenda cristã, né, em várias colocações. Segundo a lenda cristã, a antiga igreja era diferente de tudo que nós temos hoje. Cristãos de todos os credos buscam encontrar nos primórdios da igreja uma forma de fé cristã mais simples e mais pura. E é isso que nós falamos também, nós espíritas falamos isso também. Só que todos falam, certo? Então, não é porque eu estou falando aqui para vocês que os outros estão errados e só eu estou certo. Todos falam. Essa é a história, quando nós nos afastamos dos fatos. A história é que cada um, segundo as suas histórias, acreditam trabalhar com a forma mais pura e o cristianismo nascente, que é uma terminologia muito comum. Na época dos apóstolos, essa é a lenda cristã a que ela se refere.
Todos os membros da comunidade cristã compartilhavam dinheiro e propriedade. Todos acreditavam no mesmo ensinamento. Todos rezavam juntos. Todos reverenciavam a autoridade dos apóstolos. Apenas depois desses anos dourados foi que o conflito, a heresia surgiu. É o que diz o autor dos Atos dos Apóstolos. Acredita-se que seja Lucas. Também acredita-se que Lucas foi a pessoa que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Mas é a pessoa que escreveu aquele evangelho, acredita-se que foi a mesma que escreveu os Atos dos Apóstolos, que identifica a si mesmo como o primeiro historiador do cristianismo. Certo? Então, nós vemos que a forma como a história se descortinou. E essa é a lenda cristã. Essa é uma história que foi contada, que naquele cristianismo nascente, e às vezes nós vemos alguns companheiros nossos levando para formas de governo que não tem nada a ver com o cristianismo, porque se baseiam nessa crença, certo? De que lá tudo era compartilhado, tudo era na paz, não existia isso, não existia essa unidade lá, nem enquanto Jesus esteve entre nós, muito menos depois. E ela fala, contudo, as descobertas de Nag Hammadi perturbaram esse cenário. Então, o que foi descoberto em Nag Hammadi vem apresentar uma outra verdade com relação a uma outra história, melhor dizendo, com relação àqueles anos iniciais do cristianismo. Se admitirmos que alguns desses 52 textos representam as primeiras formas do ensinamento cristão, seremos obrigados a reconhecer que o início do cristianismo é bem mais diversificado do que se preconizava antes das descobertas de Nag Hammadi. Agora, uma coisa que é interessante, essa informação de que cristianismo primitivo, que tudo era uma paz, que todos os cristãos viviam em comunhão, isso não é informação da codificação kardeciana, certo? Isso foi uma informação que as pessoas trouxeram do cristianismo. Não é da codificação kardeciana. Em nenhum momento eu vi em algum lugar os espíritos falando isso. Tá? E o que nós temos com essas descobertas é que era muito diversificado. E ela vai mais além. Ao contrário do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não constituiu um bloco monolítico de crenças e ritos, administrados por uma única e incontestável instituição. Duran, que também é um... desculpa, isso aí nós tiramos de Hermínio Miranda, né? A complementação daquilo que... Esqueci o nome dela. A complementação desse slide nós veremos depois desse aqui. Esse aqui está no Evangelho Gnóstico Tomé, o livro de Hermínio Miranda, para nós vermos que o entendimento não é só daquela escritora. Hermínio de Miranda também tinha o mesmo entendimento. Ao contrário do que se poderia pensar, o movimento cristão primitivo não constituía um bloco monolítico de crenças e ritos, administrados por uma única e incontestada instituição. Duran, que também foi um estudioso, estima em uma centena as seitas dissidentes suscitadas no decorrer dos 3 primeiros séculos da era cristã. Então, nós já estamos falando de centenas de seitas. Nenhuma das heresias desse período representou maior risco para a estabilidade da igreja primitiva do que a dos gnósticos. E aí os gnósticos, quando nós falamos em gnose, dos gnósticos, é uma visão assim com tom pejorativo. Tem um significado pejorativo porque foi um significado dado pela igreja que queria barrar todo esse movimento do gnostismo. E continuando lá o texto da Elaine Pagel,
Pagels, não sei bem. E ela vai mais além. O cristianismo contemporâneo, o cristianismo atual, cuja complexidade e diversidade conhecemos, na verdade, pode ser mais uniforme que as igrejas cristãs do século I e II. Então, hoje, nós temos uma uniformidade maior do que naquela época, o que está de acordo com o Hermínio de Miranda, onde ele fala centenas de movimentos. E ela explica por quê. Porque hoje, católicos, protestantes ou ortodoxos compartilham 3 premissas básicas. Aceitam o cânone do Novo Testamento, confessam o credo apostólico e afirmam formas específicas de instituição eclesiásticas. Então, apesar das diferenças que nós observamos hoje, eles têm pontos em comuns que conduzem essa diversidade. Então, são diferentes, mas não muitos. Na época lá do cristianismo nascente, nós tivemos centenas, nas palavras de Hermínio de Miranda, centenas de vertentes de entendimentos dos ensinos de Jesus. Certo? E muitos deles, a grande maioria, foi perseguido, foi bloqueado. Nós ficamos com uma história e, para aquela história ser bonita, ela tinha que representar a lenda cristã, porque todos querem ser representantes do verdadeiro cristianismo, lá o cristianismo nascente. Então, surgiu essa história de que essa escolha está relacionada com o cristianismo nascente, e hoje nós temos uma diversidade, sendo que a minha é a representação do verdadeiro cristianismo. Claro que isso foi em tom de ironia, esse final. E ela continua, mas cada um deles, o cânone das Escrituras, o credo e a estrutura institucional, essas 3 componentes, emergiu na forma atual apenas no final do século II. Antes disso, como atestam Irineu e outros numerosos evangelhos que circulavam entre os vários grupos cristãos, desde os evangelhos do Novo Testamento até os escritos do Evangelho de Tomé, também tem o Evangelho de Felipe, o Evangelho da Verdade, assim como muitos outros ensinamentos secretos, mitos e poemas atribuídos a Jesus ou a seus discípulos. Então, isso que nós vemos hoje começou ali no final do século II, quando a igreja começou a afunilar, tentar manter uma história oficial. Nós estamos falando do Evangelho de Felipe, mas tem muitos outros evangelhos, e ela citou, do Evangelho de Tomé, mas temos outros evangelhos, como o de Felipe, e o Evangelho da Verdade. E aí, quando eu vejo Evangelho da Verdade, me lembra o Espírito de Verdade. Certo? E aí nós vemos, por que Evangelho de Verdade? E aí nós temos aquela discussão, que era Jesus, não era de Jesus, é uma discussão a respeito disso tudo. Mas nós não ouvimos falar que tem um Evangelho da Verdade. Será que tem alguma coisa a ver? Eu não sei, eu não estou dizendo que tem. Tá? É apenas colocações que nós vamos, que é muito mais interessante uma análise desse tipo do que ficar discutindo se o Espírito de Verdade era Jesus, se não era Jesus, e por aí vai. Comparação de João e Tomé. Nádia, como nós começamos 10 minutinhos mais tarde, eu posso avançar 10 minutinhos aqui antes das perguntas? Perfeito, claro, vamos em frente. Obrigado, Nádia. Então, nós temos lá uma comparação entre João e Tomé. Tomé diz o seguinte, no Evangelho de João, vejam bem, no Evangelho de João, capítulo 14, consta, Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim.
Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o ouvistes. Esse é um problema, porque várias vezes eu tive que fazer malabarismo para explicar o que significa ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque isso é uma incitação ao indivíduo acreditar que apenas através do cristianismo, isso foi uma história contada, certo? Aquele cristianismo que nós estamos falando, não os ensinos de Jesus, que somente através do cristianismo se vai ao Pai. E que outras religiões não cristãs é como se as pessoas estivessem fadadas a permanecer aqui. Então, nós temos que fazer malabarismo, explicar, não, mas é aqui, ele estava falando para nós, nessa, né? E não é através dele, Jesus, mas dos seus ensinamentos. E aí nós temos Buda, também trouxe ensinamentos brilhantes, que nós não podemos dizer que os budistas estão todos perdidos, meu Deus. Então, nós temos que fazer malabarismo por causa de uma história, certo? Que foi para induzir as pessoas em uma determinada direção. Quando nós vamos no Evangelho segundo Tomé, a coisa muda de figura. Porque consta, seus discípulos disseram-lhe, mostra-nos o lugar onde estás, já que é necessário procurá-lo. E aí ele, Jesus, lhes disse, quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um homem de luz, e ele ilumina todo mundo. Se ele não brilha, ele é a escuridão. Olha a diferença de resposta. A pergunta é a mesma. Como podemos conhecer o caminho? Mostra-nos o lugar onde estás, já que é necessário procurá-lo. A pergunta, apesar, né, da construção diferente, mas a pergunta é a mesma. É interessante que em João diz que foi Tomé que perguntou. Em Tomé, ele não diz que foi ele que perguntou. Ele diz, os discípulos perguntaram. Diz, em João, que só através dele, Jesus, que existe salvação. Enquanto no Tomé, Jesus está dizendo que a salvação está em nós mesmos, a partir do momento que nós encontramos a luz. Olha a diferença, né, de resposta. Porque quando nós vamos no Evangelho de Tomé, nós vemos que o segredo é o autoconhecimento. É a buscar a luz interior, a iluminação interior. Agora, onde eu busco? Jesus não disse que só através dele. Quando nós paramos para pensar, aquela colocação é incoerente com a figura que nós fazemos de Jesus. Ele colocar só através de mim que tem salvação. Não. Certo? Mas isso era necessário para a história ter um significado, de que precisamos ser cristãos, Jesus é Deus, certo? E só através de Deus para chegarmos a Deus. Isso é uma história. Quando nós vamos no que a doutrina espírita nos fala, ela nos fala sobre o autoconhecimento. E ela, inclusive, fala, não é fora da igreja na salvação, e a doutrina nos diz, não é também fora do espiritismo não a salvação. Fora da caridade não a salvação. Eu só alcanço a caridade, isso é alguma coisa que também precisamos entender, que caridade não é algo que se faça, mas eu só alcanço o estado de caridade quando eu desenvolvo o autoconhecimento, quando eu me conheço. Então, a salvação está no autoconhecimento. Nós terminamos aqui a nossa apresentação, certo? Esperamos que tenhamos trazido material para as nossas meditações, nossas reflexões e nossas análises. Agradeço também a vocês a paciência por nos ouvir.
Então, muito obrigado a todos e especialmente obrigado ao ICEB pelo espaço que nos concede. Obrigada, Cláudio Conte, pela explanação tão instigante, tão nova para os estudos do Espiritismo, e aqui no ICEB nós valorizamos muito isso, você bem sabe, sempre traz essas questões instigantes para todos nós que precisamos meditar e refletir profundamente sobre as questões que dizem respeito ao mestre que nós escolhemos seguir. Nós temos aqui participação tudo do Paulo, viu? Todos do Paulo. Então, vamos lá. Bom, a Isabel mandou um beijinho. Obrigada, Isabel. Cláudio, os que acataram os textos que chamamos hoje de canônicos analisaram também o Evangelho de Tomé? Não os que acataram, eu acredito que os que selecionaram. Tá? Então, aqueles que se formaram... Irineu foi um personagem que teve uma ação preponderante nessa seleção e exclusão dos outros. Esses eles tinham conhecimento, sim. Inclusive, Paulo, se acredita que os três evangelhos sinóticos, eles são baseados no Evangelho segundo Tomé. Tá? Só que esses sinóticos por serem semelhantes, porque tiveram na mesma fonte. Então, os estudiosos acreditam que esses evangelhos eles se basearam na mesma fonte e acredita-se, veja bem, não estou afirmando porque eles não afirmam, ninguém afirma isso. Acredita-se que tenha sido o Evangelho de Tomé, segundo Tomé, que foi, né, os três evangelistas se basearam. Outra pergunta do Paulo. Cláudio, sabemos hoje alguma informação concreta revelada pelo Evangelho de Tomé que podemos conceituar revolucionária, ou o que temos são expectativas dessas novidades? Como nós falamos, esses textos, porque no final nós temos que analisar o Evangelho segundo Tomé e no contexto, inclusive os outros materiais de Nag Hammadi. Tá? Agora, pelo que já foi analisado, verifica-se que a história, como era conhecida, ela é equivocada, como nós vimos nesse texto da... Esqueci o nome dela de novo. Elaine Pagels. Elaine Pagels, né? E que nós vimos em outras fontes, outros estudiosos com a mesma abordagem. Aqui, no final, no tempo restrito, né, nós temos que selecionar alguém. Mas nós vimos em várias outras fontes a mesma abordagem, que só modifica a forma como nós entendemos o cristianismo, especialmente os primeiros cristãos, né? Os movimentos dos primeiros cristãos. Quando nós analisamos a doutrina espírita ela muda isso. É que as pessoas, né, às vezes, eu acredito que têm dificuldade de enxergar que a doutrina espírita vem mudar aquilo tudo. Tudo que os conceitos que se tinham sobre os conceitos cristãos. Quando eu falo conceito cristão, não estou falando daquela porção lá que consta dos ensinos de Jesus. O que estou falando que fizeram com os ensinos de Jesus. Eu sei que na codificação, né, nós temos algumas referências ao cristianismo, mas eu, Cláudio, em decorrência das minhas análises sobre a doutrina espírita, eu não considero a doutrina espírita como uma doutrina cristã, certo? Ela se baseia nos ensinos de Jesus. Sim, eu não estou tirando Jesus aqui da equação, não. Ela se baseia nos ensinos de Jesus. Mas Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não falou assim, eu vou fundar uma seita que se chamará cristianismo. Não foi isso. Jesus trouxe ensinos. Agora, o que eu faço, o que você faz, o que a Nádia faz com esses ensinos,
Aí é de cada um, certo? Então, a doutrina espírita ela se baseia nos ensinos de Jesus, mas ela não se baseia no cristianismo, no que eles fizeram, do que os humanos fizeram com os ensinos de Jesus e também, né, todas as interpretações e todos os interesses. Então, vai mudar, sim. E, por isso, existe um grande receio, porque até, inclusive, e isso é um motivo pelo qual eu acredito que nós teremos, vai demorar muito até que nós temos a informação, uma análise profunda desses estudos, porque eles têm que mudar, Paulo, a crença de milhões de pessoas. Então, é chegar e falar assim, olha, sabe, tudo que você acreditou está errado. Não foi bem isso. Então, isso que você quer, né, a sua pergunta, uma prova incontestável, uma avaliação incontestável, isso ainda vai demorar muito a vir. Tá? E existem umas descobertas mais recentes que começam a mudar tudo, inclusive. Tá? Então, eu tenho coisas aqui que eu não posso nem falar. Eu ia falar, mas nem vou falar, porque já o que nós já falamos já agride a muitos. Né? Se nós falarmos um pouco mais, vai agredir mais ainda. E eu sei que o que nós falamos agride as pessoas, né? Porque é contrário àquela crença que as pessoas acalentaram a vida inteira. Aí você imagina, né, tudo que a informação vai chegar até nós. É complicado, Paulo, é complicado. A doutrina espírita ela fez isso. E aí nós vemos, a doutrina espírita fez isso. E a grande maioria não conseguiu se desligar dos conceitos do cristianismo. Tá? Hoje, por que a gente se bate tanto nessa questão? Né? Eu não tenho uma penetração muito grande, mas aonde eu consigo, quem consegue me ouvir, pelo menos, né, o que eu consigo que a pessoa me ouça, nós estamos perdendo a doutrina espírita para o Novo Testamento, a codificação kardeciana para o Novo Testamento. Analisa o movimento espírita, né, com assim, olhos de querer ver. Se abstraia. Eu não sou Paulo, eu não sou espírita, eu não sou cristão, só quero analisar. E você vai começar a perceber que nós estamos perdendo, né, a codificação está perdendo terreno para o Novo Testamento. E isso é decorrente de um movimento que aconteceu, né, há 2 décadas atrás. Então, nós vimos uma tendência daqueles que se apresentam ou que foram considerados como representantes do espiritismo, e esses, então, estão fazendo esse movimento de retorno ao Novo Testamento. Isso é uma perda, entendeu? Lamentável. E que, se continuar nessa caminhada, nós vamos perceber essa perda, né, daqui a algumas décadas. Analisa o movimento espírita, certo? Né? Se abstraia e analisa, que você vai ver que se fala muito mais de Novo Testamento, cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, do que se fala de Evangelho segundo o Espiritismo, colocações né, dos Espíritos, Livro dos Espíritos. Analisa. Cláudio, os Espíritos nos dizem lá, principalmente no Livro dos Espíritos, entendei-vos quanto às palavras. Não é? Sim. Nós todos devemos nos entender quanto às palavras. Nós sabemos que o signo linguístico é arbitrário, né? Os homens inventam e tal, criam. E aqui eu acho que ficou bastante claro para nós que, evidentemente, o Cristo não deixou nenhuma religião instituída e estatuída, que a palavra cristianismo
foi forjada, composta por pessoas que analisaram os ensinos de Jesus. Então, não se deve confundir. Vamos ver se nós nos entendemos com outras palavras. Então, não devemos confundir cristianismo com ensino do Cristo. Isso. A palavra cristianismo foi forjada por criaturas, como nós mesmos, que, a partir do que entenderam do que seja a mensagem de Jesus. Portanto, o cristianismo é uma construção humana, pelo entendimento que algumas pessoas tiveram, e o Cristo, ou a mensagem do Cristo, é o valor moral. O próprio Kardec situou ou restringiu a mensagem crística aos ensinos morais. É isso. Isso. Você colocou de uma forma técnica muito clara. O que é diferente do espiritismo, certo? Sim. Porque o espiritismo vem lá, ensino dos espíritos, só que os espíritos escreveram, certo? Então, quando nós falamos de espiritismo, nós estamos falando do que os espíritos escreveram. Então, fazendo a análise junto com o que a Nádia falou, nós tivemos o que Jesus falou, só que ele não escreveu. E aí construíram toda uma série baseado no cristianismo. O espiritismo, os espíritos escreveram, Kardec batizou aquilo de espiritismo. Agora nós estamos criando, né, um sistema de crenças relacionadas com o que os espíritos falaram. Só que é relacionada, mas estamos desviando do que os espíritos falaram. Então, é alguma coisa semelhante. Jesus falou e criaram, né, um sistema de crenças baseados no que Jesus falou, e aí houve o desvirtuamento. A nossa vantagem, enquanto espíritas, é que os espíritos escreveram, certo? Kardec escreveu, e essa distinção. Então, se nós desviarmos, aí é por escolha, que é mais complicado do que o cristianismo, né? Porque você foi induzido ao longo do tempo que foi aquela coisa e você foi. Hoje nós temos escritos. Eu não posso mais dizer que eu fui induzido. Eu posso dizer que eu tive preguiça de estudar e fiquei com a história. Né? A complicação, a responsabilidade nossa enquanto espíritas e enquanto divulgadores espíritas. Ô, Cláudio, o sufixo ismo quer dizer doutrina. Sim. Então, quando você diz espiritismo, e você acabou de dizer, é a doutrina ou corpus teórico, um conjunto de ensinamentos trazidos pelos espíritos através da mediunidade, que nós sabemos que foi, e avalizados por Kardec com a supervisão dos próprios espíritos superiores. Sim. Então, é uma doutrina assim. O cristianismo também, esse ismo também significa doutrina, só que é a doutrina de intérpretes de ensinamentos ou de construtos de outra pessoa, atribuídos a outra pessoa pela participação unilateral de entendimento deste indivíduo, daquele indivíduo e do outro. É isso. É isso. Só que o espiritismo foi, né, Kardec batizou Sim. aquele conteúdo. Nós continuamos com o mesmo nome. Agora, nós precisamos ver se nós não estamos alterando. Sim, A isso já questão, exatamente. A questão toda, né, a técnica com relação aos nomes, é para nós analisarmos se eu estou alterando. Porque nós no final, tomamos o resultado pela coisa em si. Né? Nós tomamos o cristianismo, que
virou o cristianismo como uma coisa em si que é ensinamento de Jesus. O que está se tornando o espiritismo, essa desvirtuação do entendimento, nós tomamos como uma coisa em si, que é a doutrina dos espíritos. Né? Esse aqui é o problema. O que você está dizendo é que nós divulgadores, estudiosos e tudo do espiritismo, nós estamos incorrendo num comportamento interpretativo, personalíssimo, e estamos, com isso, podendo estar fazendo com o espiritismo, que é mesmo a doutrina dos espíritos, aquilo que os que construíram o cristianismo fizeram com os ensinos de Jesus. Perfeito. Okay. Né? Você resumiu só como você consegue resumir. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente. Deixa-me ver aqui, já foi essa. Cláudio, também é o Paulo. Cláudio, além de sabermos o início e o fim da condição de expiação e provas, deveremos também conhecer todo o processo da vida, maiúscula. Temos condição para isso, para tanto? Aí é que está a grande questão, Paulo. O nosso foco é um tanto quanto equivocado, porque nós acreditamos que precisamos conhecer todo o processo da vida. Eu não preciso conhecer todo o processo da vida. Eu preciso só voltar para um ponto que eu já vivenciei. Então, eu sei, enquanto espírito, mas não por processos, né, que eu até imagino, mas daria ensejo para um outro estudo, através de processos, nós não conseguimos enxergar. Então, a nossa visão de processo evolutivo, normalmente interpretada, não é da forma que a doutrina apresenta. A interpretação comum é mundo... Vou ver se eu lembro, que eu falo tanto, me empolgo, e depois a minha memória começa a me pregar peças. Né? Mundos inferiores, expiações e provas, regeneração, felizes e celestes. Essa análise, você não encontra essa sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não apresentam dessa forma, não apresentam de forma sequencial. Aí é que está. Quando nós analisamos lá muitas moradas na casa do meu pai, se não me engano, é capítulo 3, posso estar errado, né? Não vai por aí, não? Do Evangelho? Oi? Do Evangelho segundo o Espiritismo? É o terceiro, eu acho. É o terceiro? Então, no capítulo sobre muitas moradas, eles falam outra coisa. Nós já apresentamos um estudo no ICEB somente sobre isso. Então, nós percebemos ali que não é sequencial. Nós saímos de uma condição, entramos na condição de expiações e provas e precisamos retornar para aquele falso movimento da alma. Tá? Então, no final, nós temos que fazer o caminho reverso. Isso é que é interessante. E se eu tenho que fazer o caminho reverso, você tem que fazer o caminho reverso, significa que está em mim a salvação, né? A salvação com a conotação, interpretação filosófica da palavra. Certo? E o que está coerente com aquela colocação do Evangelho segundo Tomé que nós apresentamos. Nós precisamos voltar para aquele ponto. É o ponto da regeneração. Então, quando eu penso mundo de regeneração, normalmente se interpreta como um mundo acima do nosso. Não é. É aquele ponto da onde eu saí. Eu preciso voltar para aquele ponto onde eu estou regenerado. Olha a diferença. Certo? Onde eu estou regenerado. Se a palavra regenerado significa que eu resolvi uma série de problemas e voltei
a um comportamento adequado. Então, eu tinha um comportamento adequado, desviei por um falso caminho da alma, preciso de condições desagradáveis para eu reconhecer que aquilo não está me levando a lugar nenhum e regenerar. Então, você pergunta, temos condições para tanto? Temos. Eu tenho, você tem, Nádia tem, Marisa tem, a Sara e a Násila tem, todos nós temos. O Altamiro tem. O Altamiro tem, que ele estava fora aqui da A minha, Dalva tem, a da Isabel minha listinha tem, tem. Galaxy A30 tem e Galaxy A11 tem. Todos nós temos e todos os que não conhecemos estão conosco também têm. Tem. Por isso eu posso garantir que você um dia será um espírito evoluído. Ô, Cláudio, Por causa disso. essa questão aí suscita uma reflexão em torno do que é a taxonomia, a classificação, a hierarquização de coisas, de situações ou de orbes, e a natureza dos orbes. Eu acho que é uma questão mais de natureza dos seres do que de hierarquia. Sim. Sim, não tem essa hierarquia. Porque vamos analisar. Nós, pegar eu como referência. Se eu estivesse num local em que todos fossem amigos, que todos tivessem um comportamento de irmãos, que todos procurassem fazer o bem para o outro, mesmo com a minha ignorância, mesmo com o meu conhecimento limitado, isso não seria um mundo feliz? Se eu não tivesse que me preocupar com meu irmão, né, com o meu próximo, mas eu estiver ciente que, em caso de necessidade, o próximo, que eu nem conheço, viria me ajudar, onde eu não precisasse me preocupar com o próximo, certo? Com as pessoas, né? Se todos vivêssemos em paz, todo mundo quisesse viver em paz, isso não é um mundo feliz? Eu preciso ter o conhecimento de Jesus para ser feliz? Eu não preciso ter o conhecimento de Jesus para ser feliz. Na minha ignorância, e aí nós temos que os espíritos são criados simples e ignorantes, na minha ignorância, eu posso ser feliz a partir do momento que eu saiba me comportar. Eu, Cláudio. A lei está escrita na consciência. Exatamente. Então, se eu me comportasse adequadamente, eu não estaria aqui com vocês, eu estaria com espíritos compatíveis com a minha condição. E aí eu estaria no mundo feliz. A felicidade não é intelectual, a felicidade é moral. E a moral, apesar do intelectual puxar o moral para nós, espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, isso é um ensinamento para nós, certo? A moral depende muito pouco do intelectual para espíritos que não estão ligados ao mundo de expiações e provas. Porque eu necessito entender, eu, Cláudio, que estou nessa condição, necessito de entender que eu preciso retornar. Por isso que o intelectual puxa o moral para nós. Essa pergunta do Paulo suscita uma série de reflexões que nós não vamos poder aqui discutir. Essa não, né, Nádia? Todas elas. Mas essa particularmente por causa do uso da palavra conhecer todo processo da vida. Porque nós aqui temos implicações de processos cognitivos, psicológicos, vibratórios e espirituais. E isso aí tem uma dimensão que nós precisaríamos investigar mais amplamente. Então, vamos aqui para a pergunta derradeira por hoje do Paulo. Cláudio, o objetivo dos religiosos é explicar o Evangelho como vida e obra de Jesus ou entender a nossa vida e obra como filho do Pai? Felizmente, eu não sei responder sua pergunta. Primeiro, porque eu não me considero um religioso e eu não entendo os religiosos.
Isso significa, eu não entendo o que eles pensam, certo? Eu não entendo como eles enxergam os ensinos de Jesus. Eu não entendo como os religiosos entendem o Espiritismo. Para mim, eu não sou religioso porque o Espiritismo não é uma religião. Para mim, o Espiritismo é uma filosofia. Para mim também. Então, pois é. Então, como filosofia que eu analiso? Os religiosos, eles acreditam em qualquer coisa que tu fale, Paulo. Esse aqui é o problema. Por isso que as histórias estão aí. Por isso que essas histórias estão entrando no movimento, porque eles acreditam. Religiosidade é muito atrelada com fé cega, entendeu? E aí se acredita em muitas coisas. Eu não entendo, né, como eles falam. Então, não sei responder essa pergunta, Paulo. E o que eu fico feliz, tá? Eu fico muito feliz de não saber responder essa sua pergunta. Aguardamos a próxima vinda do Cláudio, que ele vai já estudar para responder. Mas, olha, nós dois consideramos o Espiritismo uma filosofia, até seguindo Kardec e os espíritos superiores, porque no frontispício do Livro dos Espíritos está lá filosofia espiritualista. Se fosse ciência, como as pessoas dizem em primeiro lugar, ele teria colocado lá ciência, mas ele não colocou, ele não definiu o espiritismo como ciência. A ciência é um método e a natureza do espiritismo é filosófica. É igual Jesus, né? Jesus apresentou uma filosofia. Aquela filosofia. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso é uma filosofia. Aí nós vamos analisar de forma filosófica o que isso significa. Mas amar o próximo como a mim mesmo, isso não é uma religião. A questão toda também é que muitos atrelam moral com religião. Só existe moral se há religião. Mas não. Né? Se fosse assim, não teríamos tantos religiosos aí fazendo o que eles fazem, né? Pois é, inclusive quando você diz que Jesus trouxe uma filosofia, isso pode deixar algumas pessoas estranhando isso. A filosofia tem vários, digamos assim, várias vertentes, né, no seu bojo. E uma das vertentes, ou uma das instâncias, melhor dizendo, é a ética. E o Evangelho é a ética, e mais do que isso, é uma ética normativa, porque diz como devem ser as coisas, e não como as coisas estão, no mundo de expiação e provas. Por isso que nossos estudos aqui de quarta-feira, que o Paulo participa, nós estamos atualmente tratando a ética. E é interessante que nós estamos abordando, né, as 3 visões da ética com o livro do Dalai Lama. Sim, maravilha. Né? E fazendo, é claro, toda a correlação com a doutrina espírita. Mas nós estamos fazendo esse estudo. Né? E que o Paulo participa e ele sempre deixa essas perguntas muito interessantes que nos auxiliam muito. E na quarta-feira nós vamos abordar uma das questões do Paulo César que ele deixou lá para a gente. Tá. Olha, o Altamiro diz que também vê o espiritismo como filosofia. Eu vi ali no comentário dele. Nós não somos poucos, nós somos quietos. Esse é que é o problema. Né? Nós somos muito quietos. Mas ser quieto também é bom, né? Também é. Também é bom. Senão você vai criar, sabe o quê? Como é que eu vou dizer isto, hein? Escolhe bem a palavra. Porque eu sei o que você quer dizer. Exatamente. Nós podemos aí criar um campo de questionamentos recíprocos. Gostou como eu saí disso? Gostei. Muito boa. Vou gravar, ainda bem que está gravado, que eu vou anotar para a próxima vez que eu precisar. Gostou, leva para você, meu amigo. Vou usar, com certeza. Então, tá bem. Não há perguntas mais, não é isso? Só o Paulo fez perguntas. Eu fiz aqui algumas questões. Hein? Alguém tem pergunta? Não.
Eu queria fazer uma observação, se possível. Sim, rápido, que que nós estamos encerrando, tá? Tá, então, é que eu sinto que um aspecto da minha análise é que nós somos muito corporativistas. Esse nós é muito uma palavra forte, né? Corporativismo, né? O que é uma palavra meio pejorativa. Ninguém quer ser corporativista, mas, de uma certa forma, nós somos. Então, eu perguntaria ao Cláudio, né? Eu também já sei até a resposta, vamos dizer assim, até que ponto nós devemos ser corporativistas? Por quê? Corporativista no sentido de professar a mesma opinião, os mesmos credos, os mesmos, não é? Tendo a mesma finalidade, vamos resumir assim. Isso é bom porque nos engaja, isso é a minha análise, né? É bom porque nos engaja naquele assunto da qual a gente deve pensar, porque o problema é que muita gente não pensa e é que nem um gado, vai no rebanho, como se fosse uma salvação. Não é por aí. Então, tem um lado bom, que você passa a lidar com muitos assuntos pertinentes. Pertinentes ao quê? No nosso caso, a nossa salvação. Salvação entendida como o nosso desenvolvimento espiritual. E é ruim porque, de certa forma, se falar mal de fulano, se falar mal de Jesus, aí eu vou brigar. Uai, falou mal, mas em que aspecto? Então, é o que nos interessa é saber que esse corporativismo, até que ponto a gente deve ser corporativista ou não. Isso eu pergunto ao Cláudio. Obrigado, desculpa aí. Tá bom. Nós temos uma necessidade de pertencer a grupos, e daí vem o corporativismo. E nós temos uma necessidade também de aceitação, certo? E é essa necessidade de aceitação que gera essas dificuldades. Então, para eu ser aceito, eu tenho que falar a mesma coisa que vocês falam ou aquilo que vocês pensam. E isso vai gerando esses corporativismos. O espírita, e isso nos cabe fazer, né, enquanto ligados a uma doutrina que nos clama a fé raciocinada. Para eu raciocinar, eu não posso viver isolado. Eu preciso de um grupo que me ajuda a raciocinar. Então, eu gosto da interação porque vocês me ajudam a ver coisas que eu falo errado, melhorar meu raciocínio. Quando eu explico, eu preciso melhorar meu raciocínio. Então, eu preciso desse grupo. Agora, eu preciso raciocinar. E a gente raciocina quando nós colocamos ideias contrárias. Porque se eu ficar aqui, 2 mais 2 igual a 4, 4 mais 4 igual a 8, 8 mais 8 igual a 16, eu posso passar 1h30 falando a mesma coisa, todos vocês vão concordar, vai ser uma maravilha, e vamos sair daqui felizes. E é isso que está acontecendo. As pessoas param, deixam de raciocinar, porque elas deixam de analisar. Por que deixam de analisar? Porque precisam ser aceitas. Tá? Então, o corporativismo, né, para usar a sua palavra, pertencer a um grupo, é necessário. Mas nós não podemos, né, nos apagar, nos anular naquele grupo. Eu continuo sendo um indivíduo. Como indivíduo, eu tenho minha forma de pensar. Eu tenho a minha análise. E aí nós discutimos. O espírita que clama tanto de fé raciocinada deveria, né, raciocinar, privilegiar os debates contrários. Porque se eu falar a mesma coisa que vocês queriam que eu falasse, né? E aí? Pois é. Os contrários precisam ser ouvidos e aceitos. Ainda agora a Nádia falou das diferenças de filosofias. Tem filósofos fantásticos,
Em compensação, tem filósofos que são uma barbaridade. Mas eles estão lá na categoria de filósofos e tem os livros dos filósofos, mas tem uns que você deve ler, outros você deve jogar fora, certo? Mas você só vai conseguir analisar a partir do momento que você entra em contato, em que você seleciona o tipo de filosofia que é adequado. Se você só ficar com um, acabou. A sua mente está formatada. Isso. Só para nós encerrarmos essa questão da nossa dita tendência ao corporativismo, ela está contemplada na terceira instância da hierarquia das necessidades humanas básicas, de Abraham Maslow. Não é? Isso é uma necessidade humana básica, que na psicologia está formulada pelo Abraham Maslow, o teórico formulou a psicologia humanista, mas também faz eco ou desdobra, ou, digamos assim, constitui em outro campo aquilo que Aristóteles já disse, que nós somos um ser gregário, no sentido de que nós precisamos estar com o outro. E no Livro dos Espíritos nós temos a lei de sociedade, que não nos deixa mentir, nem falhar nesse sentido. Então, encerramos aqui mais um encontro nosso. Cláudio, você quer dizer mais alguma coisa? Só que fazer o estudo com você assistindo é muito bom, que aí depois você completa tudo, coloca tudo de jeitinho, né? Quando a gente só solta a ideia, depois você fecha bem para a gente. Tá bom. É porque também me encanta a ideia e depois você dar um corpo, uma roupa para a ideia. Então, obrigada outra vez, Cláudio Conte, que nos trouxe mais um tema instigante para a nossa reflexão mais profunda e mais aberta acerca dos temas de sempre, mas que nós precisamos lançar novos olhares sobre as mesmas coisas, que, aliás, é o que faz a filosofia. São sempre as mesmas coisas, as mesmas questões que nós vamos aprofundando e nós vamos descobrindo, né? Fazendo uma espécie de uso do escafandro para irmos lá nas ideias. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Jesus amado, nossa gratidão profunda pelo encontro que tivemos hoje aqui, com a tua proteção, mestre, com raios de tua inteligência e vibrações de teu coração sublime, com a vibração amorosa de Maria, com a atenção generosa de nossos anjos da guarda e de nossos amigos espirituais. Agradecendo, mestre querido, pela bênção e proteção ao ICEB, aos nossos mentores queridos aqui do Instituto, e rogando-te, mestre, a multiplicação de bênçãos por sobre todos nós, em nossos esforços sinceros no bem. Deus nos abençoe, teu coração nos abençoe, Jesus, teu manto, Maria, nos acolha e proteja sempre. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Assim seja.